Eu creio na multiplicação. Eu creio que o nosso Deus é um Deus de multiplicação. Existe um propósito para a multiplicação. Deus ele tem multiplicado sobre as nossas vidas o amor, a graça, a virtude e Ele mesmo, o caráter dele. Eu quero orar com você nesse dia. Pai, eu te agradeço e te peço que o Senhor venha acalmar o coração do meu irmão. Que o Senhor venha trazer a tua paz sobre a vida do meu irmão, naquilo que ele não vê, naquilo que ele não sabe, naquilo que ele não percebe, mas que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E por isso eu te peço que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Pai, trazendo esse renovo da tua multiplicação. Eu te glorifico. Multiplica a sabedoria sobre nós agora. Em nome de Jesus. Amém. Tem um texto da palavra de Deus que está em Isaías 43, do verso 18 e no verso 19, que diz o seguinte: esqueçam o que se foi. Presta bem atenção. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Sabe, Deus está falando aqui que está fazendo uma coisa nova, para a gente não ficar olhando para trás, para a gente dirigir com os olhos na estrada, no caminho que está adiante de nós. E o verbo que nós devemos usar aqui, irmãos, para fazer essas coisas todas é o verbo de Deus. O verbo que vem da palavra de Deus, o verbo chamado Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, a verdade da palavra. Nós devemos colocar esta verdade dos nossos corações e transmiti-la através dos nossos lábios, porque nós cremos que o Senhor muda as coisas. Vamos tomar, por exemplo, o verbo mudar. Nós devemos usar mais vezes o verbo mudar, porque Deus muda trevas em luz, morte em vida, maldição em bênção. Deus muda homens e corações malignos em homens santos, corações santificados. Deus muda comportamentos carnais, diabólicos e terrenos em comportamentos e no caráter do Senhor Jesus sobre a face da terra. Então nós devemos, nos nossos diálogos, nas nossas conversas, usar mais vezes o verbo mudar e os verbos da palavra de Deus, porque Deus é um Deus de paz. E quando nós usamos a palavra do Senhor nas nossas conversas, nós trazemos essa paz que excede o nosso entendimento. Até porque tudo que não é feito em diálogo, tudo que não é feito dentro da palavra de Deus, ele atrai o reino das trevas. O RDT trabalha para causar divisão. O RDT trabalha contra a unidade. E todas as vezes que nós usamos a palavra de Deus, nós trazemos a unidade. Nós trazemos a presença do Senhor para dentro das nossas conversas. Então aí a coisa flui. Uma coisa que nós devemos sempre tomar cuidado, irmãos, é que nós devemos ficar atentos com quem exige aquilo que não está disposto a dar, com quem reclama do que nunca semeia e de quem quer corrigir o que nunca amou. Cuidado com esses diálogos. Preste atenção nos verbos que essas pessoas estão usando. Você tem gente reclamando demais e tentando tirar a tua paz, e você vê que os verbos que essa pessoa está usando são palavras, verbos que destroem, dividem e tiram a paz. Bom, o Espírito Santo de Deus vai te guiar da forma como você deve agir, mas fica bem ligadinho. Em Mateus, no capítulo 15, ali por verso 32, o Senhor Jesus ele faz uma segunda multiplicação de pães. E aqui, nós que estamos nesses 21 dias de jejum, irmãos, e foi um tempo determinado pelo Espírito para nós, durante esses 21 primeiros dias de março de um ano de 2024, mas aqui Deus também determina o tempo do jejum. O Senhor Jesus estava pregando para uma multidão, já havia 3 dias, e 3 dias que eles não comiam, e o Senhor, Deus, ele se condoeu no seu coração. Então Deus determinou aqui um tempo de 3 dias para aquela multidão, cerca de 5.000 homens aproximadamente jejuassem. Então a multidão ela estava ali faminta, mas maravilhada com o cuidado do Senhor por eles, com aquilo que Deus estava fazendo. 3 dias sem comer.
na presença do Senhor e Deus operando várias coisas ali por eles, não arredavam o pé. Isso condoeu o coração de Deus. Então Deus, naquele momento ali, ele fez uma multiplicação exponencial sobre a vida daqueles que ali estavam. Ele perguntou o que eles tinham e eles trouxeram alguns pães para eles. Então aqui nós aprendemos algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa delas é: quem faz a multiplicação é Deus. Nós não fazemos multiplicação. Nós não podemos multiplicar nada. Nós somos os agentes que auxiliam Deus na multiplicação, mas quem multiplica é Deus. E por que nós auxiliamos o Senhor na multiplicação? Porque Deus deseja, é um desejo do coração do Pai, que nós participemos do milagre, que nós participemos do processo, que nós participemos da multiplicação que Ele vai operar. Nós estamos, dentro das nossas células, trabalhando a série The Chosen, a segunda temporada dessa vez. E dos criadores de The Chosen, quando eu estava olhando para conhecer melhor a série, eu vi o criador e a esposa dele conversando a respeito de recursos. E eles não tinham recursos para fazer uma série, porque produzir uma série do tamanho da série The Chosen é algo assustador de fato. E eu sei que Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que multiplica todas as coisas, e eles levaram diante de Deus os recursos que eles necessitavam. E eles ficaram apavorados. Num sonho, numa noite, o Senhor falou para a esposa do criador da série: a sua função não é fazer a multiplicação. A sua função é trazer para mim os 5 pães e 2 peixinhos. A nossa função não é fazer multiplicação. A nossa função é apresentar a nossa oferta diante do Senhor. A nossa função é apresentar aquilo que nós temos diante do Senhor, porque Deus quer que nós participemos do milagre. Deus faz a multiplicação e Deus faz a matemática do impossível. A sua função, a função dos discípulos do Senhor, a minha função, não é alimentar a multidão. A nossa função é apresentar a nossa oferta. Deus multiplica, Deus alimenta através de nós. Então, depois da multiplicação, nós, com a multiplicação em mãos, fazemos aquilo que nós temos que fazer. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que, mesmo que seja algo pequeno, nós devemos apresentar diante do Senhor, porque nós não devemos desprezar os pequenos começos. Tudo na vida começa pequeno. A fé, como um grão de mostarda, uma pequena semente, ela cresce exponencialmente. Ora, a própria série The Chosen também, ela começou como um programa de final de ano de uma igreja local, que se espalhou pelo mundo. Nós não devemos limitar aquilo que Deus pode fazer. Eu não sei, por exemplo, quem vai assistir ou quem vai ouvir o que eu estou falando aqui. A minha função não é essa. A minha função é obedecer ao Senhor e transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração para falar para você nesse tempo. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, porque eu sei que Isaías 43, 18 e 19 está se fazendo real nas nossas vidas. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Por isso, confie em Deus e apresente os seus 5 pães e 2 peixinhos para Ele. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Vamos orar? Pai, eu te agradeço de todo o meu coração, porque Tu és bom. Tu és o Deus que recolhe o nosso pequeno oferta, a nossa pequena oferta, e traz diante de nós o poder da Tua multiplicação. E eu te glorifico, Pai, porque o Senhor está acendendo em nós a chama da obediência, a chama de querer ver o milagre acontecer e participar desse milagre nas nossas vidas, nas nossas existências. Eu te agradeço por isso. Sê conosco, Pai. É a minha oração nesse dia,
Em nome de Jesus. Amém. Fica firme. Deus, Ele vai te dar graça e vai multiplicar exponencialmente tudo que Ele já colocou na sua vida, porque Ele está fazendo uma coisa nova em você. Deus te abençoe. Tchau.